Em algum momento, o barulho se esvai e o que resta é a vergonha. Não porque você fez algo errado, mas porque não fez absolutamente nada. Continue comigo, porque até o final deste vídeo, você entenderá por que Carl Jung acreditava que seu eu indisciplinado não é preguiçoso. Ele está exilado e implorando para voltar para casa. Nós não falamos sobre o que acontece com uma pessoa que se vê quebrando a mesma promessa todos os dias. Dizer amanhã, sabendo muito bem que o amanhã nunca chega. Passar pelo espelho e sentir um estranho ressentimento em relação à própria imagem. Não porque você se odeia, mas porque não acredita mais em si mesmo. Você diz que vai mudar, você diz que vai começar. Você até acredita nisso por algumas horas. E então, na manhã seguinte, o homem que fez a promessa se foi, substituído pelo mesmo rosto cansado, rolando novamente, fugindo novamente, escondendo-se novamente. Carl Jung uma vez disse: as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar enfrentar a própria alma. Mas e se evitar a disciplina for exatamente isso? Não apenas procrastinação, mas uma rejeição espiritual do seu eu futuro. É aí que começamos. Porque e se eu te dissesse que a versão de você que está cansada, desfocada, facilmente distraída não é quem você é? E se for apenas quem você tem ensaiado? Se isso já está mexendo com algo dentro de você, não apenas assista, inscreva-se, porque este canal existe para as partes de você com as quais ninguém mais fala. Você foi treinado para pensar que disciplina é sobre esforço, mas isso não é verdade. Disciplina não é esforço, é identidade. E você nunca se tornará disciplinado até parar de se identificar como alguém que precisa se tornar. Isso pode parecer estranho, mas continue comigo, porque uma vez que você entender isso, a guerra que você está travando todas as manhãs começará a fazer sentido. Jung acreditava que a maioria das pessoas nunca se torna quem realmente é. Não porque não tentam, mas porque permanecem estranhas ao próprio potencial. Elas buscam a mudança como se fosse algo externo. Um novo emprego, um novo ambiente, um novo sistema, um novo vídeo de motivação. Mas a verdade é que você não precisa de mais. Você precisa de menos. Menos escapismo, menos barulho, menos se esconder da única coisa que você sempre mais temeu: a responsabilidade. Não a responsabilidade para com os outros, nem para com seu chefe, nem para com seus pais, mas a responsabilidade para com o seu tornar-se. O contrato sagrado entre quem você é e quem você deveria ser. É aqui que a disciplina reside. Não em listas de afazeres, nem em alarmes às 5 da manhã, mas na devoção. Pense nisso. Quando você se sentiu mais vivo, não foi durante o prazer, nem enquanto descansava. Foi quando você estava alinhado, quando cumpriu sua palavra, quando se surpreendeu fazendo o que antes pensava que não poderia. Esse sentimento não era apenas orgulho, era integridade. E Jung diria que isso não é coincidência. A psique anseia por unidade, ela quer integrar. Quanto mais fragmentado você estiver, dizendo uma coisa e fazendo outra, mais seu subconsciente se rebelará. Você sentirá resistência, não porque é preguiçoso, mas porque sua mente está rejeitando a fraude de quem você está fingindo ser. É isso que a maioria das pessoas não percebe. A falta de disciplina não é a doença, é o sintoma de uma alma dividida. Você foi dividido. Uma metade de você estabelece metas, a outra as quebra. Um lado quer construir, o outro quer desaparecer. E cada dia que você repete esse ciclo, você não está apenas perdendo tempo, está aprofundando a divisão. Carl Jung alertou sobre isso. Ele acreditava que aquilo a que você resiste persiste, que as partes de si mesmo que você abandona não morrem. Elas esperam. Elas se tornam sua sombra. Não apenas as partes escuras ou quebradas, mas a parte disciplinada,
a parte ambiciosa, a versão implacável, estruturada e poderosa de você, que você trancou por medo do fracasso ou medo da própria força. Sim, sua força. É disso que você realmente tem medo, não é? Porque se você se comprometer com isso, se você realmente se tornar disciplinado, então não terá mais ninguém para culpar. Você não poderá mais se esconder atrás do potencial. Você terá que se tornar a prova, e isso é aterrorizante. Porque uma vez que você se torna a prova, você não pode mais escapar do seu destino. Você está subindo ou morrendo, e o mundo estará assistindo. Mas aqui está a verdade. Você já está morrendo. Toda vez que você traz sua própria programação, toda vez que abandona suas prioridades, toda vez que aperta o botão soneca, ignora sua promessa e se contenta com dopamina barata em vez de respeito conquistado. Você não se sente cansado por causa do trabalho. Você se sente cansado por causa da culpa. Porque no fundo, você sabe que não é quem você deveria ser. E quero que você ouça esta próxima parte claramente. Não com seus ouvidos, mas com seus ossos. Disciplina não é algo que você adiciona à sua vida. Disciplina é o sistema imunológico da alma. Ela te protege da decadência espiritual, do arrependimento, de se tornar um homem que tem tudo, exceto a si mesmo. Deixe um comentário quando algo ressoar profundamente. Você pode ajudar alguém que ainda está preso na parte que você já curou. E agora preciso que você se lembre disso. Houve um tempo em que você queria isso. Cedo, antes das distrações, antes do esgotamento, antes de você perder a fé em si mesmo. Mas seu espírito não esqueceu. Ele está esperando pacientemente, silenciosamente, para você retornar àquela chama sagrada, a forja onde a disciplina um dia nasceu em você. Iremos lá. Iremos reacendê-la. Mas ainda não. Não até desvendarmos a raiz, porque agora desceremos à origem do seu eu indisciplinado, onde a fratura começou, porque você resiste à estrutura e como a teoria dos arquétipos de Jung revela a identidade enterrada que sabota todos os seus esforços. Isso não é motivação, isso é transformação. E uma vez que você vir, nunca mais retornará a quem você era. Você não se tornou indisciplinado por acidente. Você foi treinado, não por um momento, mas por milhares de pequenas traições. Algumas do mundo e algumas de você mesmo. E em algum ponto da linha, você começou a internalizar uma história de que você é alguém que quase sempre faz. Alguém que quase muda. Alguém com potencial que nunca chega. Mas essa história não é você. É uma máscara de sobrevivência. Uma máscara criada a partir do medo, da rejeição, do abandono e das feridas sutis que ninguém mais notou. E agora, anos depois, essa mesma máscara se tornou sua identidade. Carl Jung disse: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Então, vamos torná-lo consciente. Vamos voltar, não para reviver, mas para entender. Você se lembra da primeira vez que a disciplina foi punida em você? Talvez você tentou falar e foi silenciado. Talvez você ficou animado com algo e foi ridicularizado. Talvez você seguiu uma rotina, construiu algo pequeno, orgulhou-se disso, apenas para ver alguém derrubá-lo como se não fosse nada. É assim que a fratura começa. Não da preguiça, mas da dor. E aqui está a brutal ironia. A parte disciplinada de você, aquela que quer estrutura, controle, foco, também é a mais vulnerável. Porque a disciplina exige crença, exige fé em seu próprio poder. E quando essa crença é estilhaçada cedo, o eu disciplinado se esconde. É isso que Jung chamou de repressão do arquétipo nobre. O rei, o guerreiro, o arquiteto da ordem e do controle. A parte da sua psique que quer construir impérios, liderar a si mesmo, dominar o tempo e a energia. Ela ainda está lá, mas foi distorcida por anos de derrota internalizada. Em vez de se erguer,
Ele agora espreita nas sombras. Não morto, apenas não reivindicado. Então, toda vez que você tenta começar algo, um novo hábito, uma rotina matinal, uma dieta limpa, um período de trabalho focado, você não está começando do zero. Você está confrontando todos os fantasmas que já lhe disseram: você não vai conseguir. Você nunca termina o que começa. Você não é o tipo de pessoa que pode mudar. E a menos que você perceba isso, você continuará se auto-sabotando. Não porque você queira falhar, mas porque parte de você ainda acredita que deve. Aqui está a visão que Jung nos deixou. Seus fracassos externos raramente são sobre esforço. Eles são sobre identidade. Você não pode superar uma autoimagem que contradiz a própria coisa que você está tentando se tornar. Você sempre retornará ao homem que você acredita ser, não importa quantos sistemas ou ferramentas você tente. Então, como mudamos essa crença? Não com afirmações, nem com hype, mas com integração. Vamos nos aprofundar. Imagine dois homens dentro de você. Um quer poder, legado, estrutura. Ele é focado, calmo, soberano. Ele cumpre sua palavra, mesmo quando ninguém está olhando. O outro quer facilidade, conforto, desaparecimento. Ele evita riscos, evita o fracasso, evita a intensidade. Ele anseia por calor, não por vitória. Esses dois homens não são inimigos. Eles são versões divididas de você. E enquanto você rejeitar um, nunca será inteiro. Você deve parar de tentar matar a versão preguiçosa de si mesmo. Você deve recuperá-lo. Fale com ele. Pergunte a ele: do que você está me protegendo? Porque eu prometo a você, essa parte preguiçosa de você não está tentando arruinar sua vida. Ela está tentando protegê-lo da dor, do ferrão da decepção, da memória de ser ridicularizado, abandonado, incompreendido. E quando você começa a ver isso, a disciplina se torna algo sagrado. Não é mais uma guerra, é um retorno ao trono que você abandonou. Um retorno ao centro da sua psique, onde o arquétipo do rei se senta, observando, esperando, não para dominar, mas para estabilizar. Jung sabia que todo homem deve eventualmente encontrar seu rei interior. E quando ele o faz, ele para de se apresentar, para de buscar permissão. Ele começa a organizar sua vida não para impressionar os outros, mas para refletir a hierarquia interna que ele finalmente restaurou. É isso que a disciplina realmente é. Arquitetura psicológica. É o reflexo externo da ordem interna. E quando um homem a perde, ele não perde apenas a produtividade, ele perde sua identidade. É por isso que homens indisciplinados sentem vergonha, mesmo quando ninguém está olhando. Porque não é sobre o que eles fizeram ou deixaram de fazer. É sobre quem eles têm medo de se tornar. O eu fraturado é um lugar assombrado. E a menos que você reintegre os arquétipos perdidos, o construtor, o guerreiro, o pai, o guia, você continuará buscando motivação que nunca chega. Porque aqui está a verdade. Você nunca foi feito para depender da motivação. Você foi feito para se lembrar, para despertar, para caminhar pelo seu dia como um homem que já decidiu. É isso que eu sou, é isso que eu faço. Esta é a ordem que eu trago. E sim, será doloroso. Sim, você falhará. Mas o fracasso não o definirá mais, porque a identidade precede o comportamento. E uma vez que sua identidade muda, seu comportamento o seguirá. Se você ainda está aqui, já sente isso acontecendo. Uma parte de você está acordando. Não a parte agitada e superrealizadora, mas a parte antiga. A parte sábia, estruturada, calma e implacável. Aquela que não grita, ela constrói em silêncio. E agora preciso que você ouça outra coisa. Você não pode recuperar totalmente a disciplina até se perdoar pelos anos que perdeu. Não se trata de punição,
Não se trata de arrependimento. É sobre maturidade. O homem imaturo diz: estou quebrado, devo ser consertado. O homem maduro diz: estou inteiro, devo ser lembrado. Então lembre-se disso. Nunca houve nada de errado com você. Você apenas esqueceu quem você era. E toda vez que você escolhe estrutura em vez de caos, presença em vez de distração, ação em vez de hesitação, você não está se tornando alguém novo. Você está retornando. Retornando ao homem que seu eu mais jovem precisava. O homem pelo qual seu eu mais velho o agradecerá. Jung acreditava que o maior trabalho da sua vida não é o sucesso. É a individuação. Tornar-se inteiro. Tornar-se real. Unir as partes fragmentadas de si mesmo em uma verdade viva e respiratória. E a disciplina é o caminho para essa verdade. É assim que você prova ao seu inconsciente que você está seguro, que você está no controle, que o rei retornou ao trono. Então, deixo você com esta pergunta. Como seria sua vida se você parasse de viver como uma reação e começasse a viver como uma declaração? Porque agora completaremos a jornada. Falaremos sobre o tempo, sobre a morte, sobre a guerra que continua quando você evita a ordem e a força silenciosa e inabalável, que começa quando você para de precisar se sentir pronto e começa a agir como se tivesse nascido para liderar. Isso não é sobre se tornar produtivo, é sobre se tornar soberano. E a transformação final está esperando. O tempo não apenas passa, ele acumula. Cada minuto que você atrasa sua disciplina torna-se parte da arquitetura da sua vida. Não apenas como uma oportunidade perdida, mas como um tijolo na estrutura do arrependimento. Você não apenas perde tempo, você se torna moldado pela perda. Carl Jung uma vez disse: você é o que você faz, não o que você diz que fará. Essa frase deveria assombrá-lo. Não porque seja dura, mas porque revela o espelho mais brutal. Você não precisa ser convencido de quem você é. Você já está provando isso todos os dias. E a maioria das pessoas nem percebe o momento em que se desvia. Elas simplesmente acordam um dia, 10 anos depois, e percebem que o homem em que se tornaram não é o homem que admiram. Ele é uma versão esculpida pelo atraso, pela hesitação, por histórias que soavam como sabedoria, mas eram realmente medo disfarçado. Você não nasceu preguiçoso. Você foi treinado para desconfiar do próprio poder. E você passou anos suavizando a ponta da sua ambição, lixando-a para que não ameaçasse ninguém, nem mesmo a si mesmo, porque a verdadeira disciplina, ela muda o ambiente. Não é barulhenta, mas carrega peso, e esse peso perturba as pessoas que ainda não se levantaram. É por isso que você começou a se esconder. É por isso que você desistiu. Você queria ficar perto de pessoas que estavam dormindo porque acordar significava caminhar sozinho. Mas e se essa solidão fosse um teste? E se sua solidão não fosse um castigo, mas uma passagem? Você deve entender algo que a maioria dos homens nunca perceberá, até que seja tarde demais. Toda vez que você traz seu potencial para permanecer confortável, você está praticando a morte. Não a morte física, mas a erosão espiritual. O lento desvanecimento do fogo, o desaparecimento da vontade, a tranquila resignação de um homem que um dia teve fome nos olhos, mas agora só tem desculpas. Carl Jung não acreditava que encontramos significado buscando a felicidade. Ele acreditava que o encontramos através do confronto, olhando o dragão nos olhos, o caos, o fracasso, a dor, e caminhando em direção a ele com os braços abertos. A disciplina é sua espada nesse confronto. Ela não elimina o medo, ela lhe dá algo mais forte que o medo. Ela lhe dá direção. Veja bem, todo homem é disciplinado. A única questão é a quê? Alguns são disciplinados às suas distrações, outros às suas adições. Alguns às vozes da dúvida que herdaram e nunca questionaram.
mas muito poucos são disciplinados ao seu tornar-se. E se você quiser ser um deles, deve aceitar que a disciplina não é uma fase, não é uma rotina exaustiva. É uma forma de se relacionar com o tempo. Deixe-me explicar. Toda vez que você escolhe o que é bom agora, em vez do que o constrói depois, você está dizendo ao tempo: eu não te respeito. E o tempo, como qualquer força sagrada, responde da mesma forma. Ele começa a se mover contra você. Você se sente atrasado. Você se sente preso. Você sente que tudo está escorregando porque você nunca honrou o que lhe foi dado. Mas uma vez que você se realinha, uma vez que você começa a viver com reverência pelo tempo, seus dias mudam. Não externamente no início, mas internamente. Você começa a se sentir levado pelo ritmo, pelo propósito, pela calma que vem quando sua vida não é mais uma reação, mas um ritual. E é isso que a disciplina se torna no nível mais alto. Não força de vontade, não força, mas ritual. Um ritmo sagrado entre você e o futuro que você jurou construir. Você acorda não porque deve, mas porque pode encontrar seu juramento novamente. Você treina não para se punir, mas para se lembrar de si mesmo. Você se alimenta de forma saudável, não por vaidade, mas porque seu corpo é o templo da sua resolução. Tudo se alinha. Tudo começa a ecoar sua verdade. E um dia, o homem que você um dia sonhou em se tornar não é mais uma visão. Ele é seu reflexo. Mas que fique claro, isso não acontecerá em uma semana. Isso não virá de uma única revelação. A disciplina não é construída através do hype. É construída através do luto. Sim, luto. Porque para se tornar o homem que você deveria ser, você deve deixar o outro morrer. Aquele que quebra a própria palavra. Aquele que se esconde atrás do um dia. Aquele que se sente vazio todas as noites porque sabe que fugiu novamente. Você tem que enterrá-lo. Não com culpa, mas com honra. Porque ele fez o melhor que pôde. Ele o manteve seguro. Ele o trouxe até aqui. Mas agora o tempo dele acabou. E quando você finalmente lamentar essa versão de si mesmo, quando parar de lutar contra ele e agradecê-lo por seu papel, você liberará a energia que estava usando para fingir. E com essa energia, você constrói. Você constrói manhãs que começam com clareza, não com caos. Você constrói rotinas que o enraizam, mesmo quando você não sente vontade. Você constrói um cronograma que não o prende, mas o liberta, porque a ordem não é sua inimiga, é sua armadura. E quanto mais caótico o mundo se torna, mais valioso é um homem calmo e estruturado. Você se tornará esse homem. E isso começa agora. Não na próxima segunda-feira, não depois de mais um fracasso. Agora. Porque este momento, esta respiração, este batimento cardíaco, esta verdade desconfortável dentro de você, é sua iniciação. Você não precisa de outra razão. Você não precisa se sentir pronto. Você já é digno de ser disciplinado. Você apenas não foi lembrado. Então, que este seja o último lembrete. Carl Jung acreditava que a totalidade não é alcançada adicionando mais, mas abraçando tudo o que você é. Mesmo as partes que você tentou evitar. Mesmo as partes que pareciam preguiçosas, fracas, caóticas. Você não está aqui para escapar delas. Você está aqui para liderá-las. E quando você o fizer, quando sua casa interior estiver em ordem, você não se sentirá apenas poderoso, você se sentirá em paz. Porque a verdadeira disciplina não é barulhenta. Ela não grita. Ela não implora para ser vista. Ela anda silenciosamente, diariamente, como um homem que finalmente se lembrou do que veio fazer aqui. Então, retorne ao seu voto. Não amanhã, mas agora. Porque uma vez que você o fizer, nunca mais evitará a disciplina. Não porque você tem que fazê-lo, mas porque você finalmente saberá o que é ser um homem que cumpre sua palavra para si mesmo. Se este vídeo tocou você, por favor,
Deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Agradeço imensamente por ter ficado comigo até o final. Sua presença faz toda a diferença.